Fala galera, beleza? Essa aqui é a parte 2 da nossa aula de NATPAT, certo? Essa aqui é a parte prática, o laboratório prático, ok? E aqui nós vamos realizar as configurações dos roteadores, certo? Para que eles funcionem traduzindo os IPs públicos, certo? Que são esses que vão rodar aqui dentro dessa, entre aspas, internet, certo? Com os IPs privados que são dessas redes LANs pequenas aqui, ó, que estão inclusive nomeadas aqui, ó. A gente vai realizar nessa rede amarela a configuração do PAT, nesta rede vermelha a configuração do NAT estático e nesta rede verde a configuração do NAT dinâmico, ok? Bom, então vamos lá, vamos partir para nossa config aqui rapidão. Bom, e para começar a gente vai realizar as configurações primeiro de roteamento, certo? Porque essa rede aqui eu atribuí todos os IPs para todos os dispositivos, certo? Para as interfaces, por exemplo, do roteador aqui, ó, tem IP, certo? Os computadores também tem IP. Isso eu fiz para todos os computadores, porém eu não configurei ainda as rotas. E eu posso provar. Vou dar um ping aqui para esse cara aqui, certo? Ping 1.1.0. Ele disse que o destino está inalcançável, como a gente viu nas aulas de roteamento estático e de roteamento dinâmico, certo? Bom, neste caso aqui, no curso nós não vimos tão aprofundado o roteamento OSPF, nós vimos o RIP, certo? Beleza. Mas aqui eu gostaria de mostrar para vocês, nem que fosse da maneira muito rápida, o OSPF, como é basicamente que ele funciona, quais são as métricas. Eu até anotei aqui rapidinho para a gente ver. Ó, bom, o OSPF, ele é um protocolo de roteamento dinâmico, certo? Ele usa como métrica a largura de banda, ou seja, diferentemente do RIP, que utiliza saltos, o RIP ele calcula a melhor rota através dos saltos, certo? Ou seja, quantos roteadores ele vai pular para alcançar o destino, ok? Já o OSPF não. O OSPF, por exemplo, se eu tivesse uma rota que viesse daqui para cá, por exemplo, eu tivesse essa rota aqui para alcançar aqui, eu tivesse um roteador daqui para cá, que viesse daqui para cá e chegasse aqui, essa rota poderia ser que fosse a melhor, apesar dela não ser logicamente a melhor, porque eu tenho um caminho direto aqui, certo? Porém, se no caso de, eu vou até colocar um roteador aqui para ilustrar, se no caso de essa rota aqui ter uma largura de banda maior do que essa, com certeza o OSPF viria por essa rota aqui. A gente poderia até, se por acaso a gente fosse ver isso de uma maneira mais aprofundada, ver essa questão da largura de banda. O que é a velocidade do link? A largura de banda, nada mais é, certo? Então, vamos supor aqui que eu tenho um link aqui de 300 KB, certo? E aqui eu tenho um link de 100 megas, certo? Que viesse 100 MB daqui para cá, 100 MB daqui para cá e alcançasse o servidor, ok? Então, galera, com certeza o pacote ele viria daqui para cá, daqui para cá, daqui para cá e daqui para cá, beleza? Por quê? Porque o OSPF ele utiliza como métrica a largura de banda, beleza? Beleza, então eu vou puxar aqui de novo. No OSPF a gente utiliza, nós vimos no protocolo de roteamento dinâmico, o RIP, a gente viu que na configuração a gente só precisa colocar a rede que a gente quer anunciar, só a network. Só que no OSPF é diferente, tem esse conceitozinho aqui de máscara coringa, certo? Que nada mais é do que a gente pegar a máscara daquele IP, certo? Em broadcast e diminuí-la da máscara do nosso IP. Vamos supor aqui, por exemplo, o meu IP é 192.168.0.0, desculpa, vou botar até aqui, .1.0, certo? .1.0, beleza?
e a minha máscara seja a barra 24, que é igual a 255.255.255.0. Beleza? Então, a máscara do broadcast desse IP aqui é 255, 255, 255, 255. E aí, o exercício para a máscara coringa é só pegar essa máscara do broadcast e diminuir da máscara do meu IP, do endereço da minha rede. Beleza? Então aqui, ó, é bem facinho. Ó, eu tenho a máscara coringa do broadcast e tenho a máscara de rede da minha rede, que é 255, 255, 255.0. Então eu diminuo em 255, 255 a 0, 255, 255 a 0, 255 de 255 a 0 e de 255 diminuído de 0 a 255. Ou seja, a minha máscara coringa, certo? Seria no caso exatamente essa aqui, e que seria esta que eu iria anunciá-la aqui, certo? Na nossa rede OSPF. Aqui como exemplo de configuração, a gente acessa o roteador, entra no modo de configuração global dele, digita router OSPF. Diferentemente do RIP, a gente não precisa definir versão, porque o OSPF tem essa versão aqui que é utilizada pela CLI da Cisco, e a gente tem que colocar um número, certo? Esse número é obrigatório ter este número, beleza? E aí a gente anuncia a rede, o network, aí coloca o IP 172.10.10, que esse aqui é o endereço da rede, e essa aqui é a máscara coringa de uma máscara 255, 255, 255, 252, ou seja, uma máscara barra 30, e nós temos também que definir uma área, certo? Para que os nossos dispositivos consigam conversar, certo? Essa área, obrigatoriamente aqui para nós, para nossa rede, ela tem de ser a mesma área, certo? Se eu coloco aqui área 2, área 3, os computadores eles não vão se comunicar porque o endereço da área está errado, certo? Depois vamos voltar lá para nossa atividade. Vamos iniciar aqui a configuração, certo? Desse R1. Vamos lá. Eu vou dar um enable, um conft. Vou mudar o nome dele, vou botar aqui amarelo. Mudou aqui já, certo? E aí eu já vou entrar na nossa configuração. Deixa eu só fechar isso aqui. Beleza? Deixa eu só entrar na nossa configuração, que é router OSPF1, certo? Ó. Aí ele já mudou o nosso modo de configuração e a gente entrou no modo de configuração de rotas. E aí a gente ataca aqui network, certo? No OSPF eu não preciso de modo diferente das nossas rotas estáticas. Eu não preciso conhecer toda a rede, certo? Isso, quem vai fazer eu conhecer toda a rede é o protocolo. Mas para que o protocolo comece a trabalhar, eu preciso dizer para ele quais são as redes que eu conheço, para que ele possa se comunicar com os próximos e os próximos digam quais são as redes que eles se conhecem, e assim monta a tabela de roteamento, certo? Ou seja, nesse roteador aqui, eu vou dizer, ó, cara, eu conheço, ó, SPF, eu conheço essa rede aqui e essa rede aqui. Aí o SPF vai perguntar a esse cara aqui, e aí, bichão, tu conhece que rede? Ele fez, eu conheço essa, eu conheço essa, eu conheço essa. E esse cara aqui, aí, eu conheço essa e essa. Aí esse cara aqui já responde, olha, eu conheço essa e essa, mas também eu conheço essa rede aqui, que eu descobri que meu parceiro, ele manda essa rede aqui também, ele conhece, eu consigo chegar lá, beleza? Então por isso, em cada roteador, eu configuro a rede que eu estou diretamente conectado, para que essa rede possa ser anunciada pelo protocolo OSPF, e assim todos os roteadores que estão configurados com SPF, que estão na mesma área, eles eles vão se conhecer, vão montar a tabela de roteamento, e assim haverá comunicação, beleza? Então vamos lá, eu conheço a rede
192.168.3.0, lembrando que é esse carinha aqui, beleza? E a máscara coringa é 0.0.0.0.255, como a gente viu lá, faz esse cálculo. E eu vou colocar uma área, vou botar todo mundo para área 0, beleza? Ó, foi tranquilo. E aí a gente vai para o próximo, né? Network 20.0.0.0, certo? E aí vamos fazer a máscara coringa agora para o barra 28, que chega, ai meu Deus, sorry, vamos voltar aqui que eu enrolei aqui nessa parte. Router OSPF1, certo? Então vamos agora anunciar essa outra rotazinha aqui, certo? Network 20.0.0.0, certo? E aí a máscara coringa, como o barra 28 é 240, a máscara coringa é 0.0.0.15, área 0. Beleza? Por que, galera? Porque essa máscara aqui é 28. E 28 tá aqui, ó. Eu já até coloquei a colinha. É a 255, 255, 255, 240, certo? E aí já tá bem quebradozinho para exemplificar como funciona, beleza? No mais é isso. A primeira coisa que a gente vai fazer é configurar o SPF para todos os roteadores. Vou fazer para esse próximo aqui, certo? Enable conft, e vocês vão confiar que para esse aqui também vai estar configurado o SPF. Router OSPF1. Vamos olhar aqui para esses caras. Network 192.168.1.0 0.0.0.255, área 0, certo? Vou configurar outra rede que ele conhece aqui, que vai ser essa aqui de baixo, network 192.168.2.0 0.0.0.255, área 0. Mas ele também conhece essa outra rede aqui, ó, a rede 30. Então vamos configurar, né? Network 30.0.0.0 e a máscara vai ser 0.0.0.15 na área 0. Beleza? Então, configurados nesses dois roteadores, vocês vão confiar que para esse roteador aqui também vai estar configurado, ok? E vamos testar os pings agora. Bom, vamos lá fazer o teste agora, certo? Então, eu vou pingar. Minha nossa, esse cara tá maluco. Eu vou começar aqui de novo, né? Que a gente fez o ping, não funcionou porque deu o destino inalcançável. E agora vamos fazer funcionar, né? Vamos pingar desse cara aqui para esse cara aqui. Vamos botar lá o pingzão 192.168.1.10, que é o IP deste boyzão aqui, certo? Vamos lá, ó, pingando perfeitamente, certo? Como 2 e 2 são 5, não é isso? Então vamos lá, ping 92.168.2.10, que é o IP deste boyzão aqui. Vamos fazer a pingada. Só para adiantar aqui o tempinho, certo? Já foi, e vamos ver se ele também enxerga o cara lá de cima. Aqui não é Xuxa, mas talvez ele enxergue o cara lá de cima. Pingou, que é uma beleza. Pois show, nosso OSPF tá funcionando, tá rodando, tá tudo perfeito, a coisa mais linda do mundo. Só que agora chega na nossa parte prática, que é o principal, que é o NAT. É aqui que a gente
vai trabalhar mais profundamente nessa aula, beleza? Para começarmos, nós vamos começar pelo começo, certo? Então a gente vai neste roteador aqui, no roteador R2, que gerencia tanto a rede vermelha quanto a rede verde. Nós vamos configurar o NAT estático primeiro, depois o NAT dinâmico e por fim a gente vai configurar o PAT, certo? Então, como eu disse lá na aula de teoria, o NAT estático a gente configura e traduz um para um IP. Como é que rola essa configuração, certo? Bom, os comandos são bem simples, eles também estão no material de aula, certo? Eu vou aumentar aqui, vou maximizar aqui pra gente, beleza? Como no NAT estático eu configuro um para um, eu vou digitar o comando, certo? Que faz essa realização, IP NAT inside, só o pack3 você sabe exatamente que comando, não exatamente, que mais ou menos quais comandos eu vou dar, certo? Para poder configurar. É tanto que eu utilizando o autocompletar, ele funciona, certo? Ó, static. Então ele sabe que o comando que eu quero dar é IP NAT inside source static. Ou seja, estou dizendo, cara, estou configurando aqui uma conversão de IP 1 para 1, um NAT estático. E aí é bem simples, eu preciso informar primeiro o IP que eu quero da rede interna e o IP que eu quero que seja traduzido para a rede externa. Então eu vou lá, é 192.168.1.10, certo? E aí eu vou colocar o IP, ó, 30.0.0. Vamos lá, qual IP? Vamos raciocinar um pouco. Eu tenho esses IPs aqui, eu tenho os IPs da rede 30.0.0.0 /28. Ou seja, como eu fiz esse cálculo aqui, eu tenho do 31, certo? Até o 30.4. Só que eu já usei aqui o 30.1 nesse cara e o 30.2 nesse cara. Portanto, eu só tenho a partir do 30.3, certo? Então, para essa configuração, eu posso utilizar do 30.3 até o 30.14, que são endereços para hosts, que eu posso ser utilizados, são endereços utilizáveis, porque o 0 é para rede e o 15 é para broadcast, beleza? Então vamos lá, eu vou utilizar o ponto 3, certo? Então vem aqui, ó, configurei o NAT, beleza? Tranquilo. Só que a gente ainda não terminou, ainda faltam alguns pontos, algumas ponderações a ser feitas, certo? Como eu fiz questão de salientar que a gente precisa dizer quem é o inside e quem é o outside, quais são as interfaces que são a que será traduzida e aqui aqui será traduzida interna e aqui será traduzida externamente, né? Por quê? Porque o roteador não sabe isso. Quem tem que configurar isso é o administrador de rede, que no caso somos nós, é você e eu, certo? Então vamos lá, acessar a interface. Aí, ó, essa interface aqui é a giga 0/1, giga 0/1, certo? E aqui eu dou o comando IP NAT inside. Pronto, eu habilitei, eu disse, olha, o IP privado que tenho vai estar nessa interface aqui. E o IP público, eu vou aqui dar uma interface, giga 0/0, ó. Vou acessar essa interface aqui agora, eu vou fazer melhor, vou dar o exit para que isso seja visualizado 0/0. E aí eu vou colocar o comando IP NAT outside. Ou seja, eu estou dizendo agora para o roteador que o IP que vai ser traduzido é esse. Quando chegar algum pacote para cá,
certo? Ele vai chegar aqui no 30. Se ele quiser acessar o 10, certo? Ele vai chegar aqui, ó, com endereçado para o 30, só que quando ele chegar aqui ele vai traduzir para o 10 e entregar o cara. E quando ele quiser o 10 aqui, ele quiser sair para algum lugar, ele vai mandar como 33. Beleza? Beleza. No R2 nós ainda vamos continuar as configurações, porque a gente precisa agora fazer o NAT dinâmico. O NAT dinâmico, como eu expliquei também na aula anterior, ele trabalha com um pool de IPs, ou seja, como o NAT estático é 1 para 1, o NAT dinâmico são muitos para muitos, certo? Então vai ser exatamente o que eu vou fazer aqui. Eu vou configurar um pool de IPs e para qualquer pacote que chegar, qualquer pacote que sair daqui para a internet, vamos supor que isso aqui é a internet, né? E qualquer pacote que chegar da internet, ele vai escolher um desses IPs que vai estar no meu pool de IPs, certo? Aí não importa se vai ser o 30.4 até o 30.14 eu tenho disponível para colocar nesse pool de IPs. Beleza? Então vamos lá, vamos realizar essa config, né? Vamos lá, os comandos para realização dessa config é ipnat inside ipnat pool perdão, por isso que ele não está fazendo autocompletar, porque eu estou dentro da interface, né? Então eu tenho que voltar um nível, entrar para o modo de configuração global e eu vou dar um ipnat pool, ó, ele completa, certo? E aí eu preciso criar um nome para esse pool. E o nome do pool que eu vou colocar, pode ser qualquer nome, pode ser Jurema pool de IPs. Pronto. O nome do meu pool vai ser esse, certo? Vai ser Jurema pool de IPs. E aí eu vou escolher a partir do 30.0.0. Aqui eu tenho, como eu expliquei, do ponto 4 ao ponto 14, então eu vou do 30.4 até o 30.0.0.14, certo? E aí eu preciso dizer, neste caso aqui, como eu tenho um pool de IPs e como eu tenho vários IPs, vamos supor que eu não sei qual é essa máscara. Se eu colocasse só assim, não iria funcionar, certo? Iria me retornar um erro, porque eu preciso explicitar qual é a máscara. Porque vamos supor que eu tenho a rede aqui, vai até essa redezinha aqui, vai até o ponto 14 de IPs disponíveis, certo? E aí ele já começaria do 30.0.0.16, ou seja, seria uma outra rede que não está configurada aqui. Como não está configurada aqui, se eu colocasse o pool de IPs a partir do 16, desculpa, a partir do 17 que eu tenho disponível, não iria funcionar. Beleza? Então vamos lá. Aí eu tenho que colocar a netmask, ó, ele autocompleta também, porque ele já espera 255.240, que é o /28 ali que a gente configurou. Beleza? Ó, configurei o meu pool de IP Jurema. Olha lá, deu tudo certo. Beleza? Bom, e aí a gente precisa, além disso, nesse caso, a gente precisa criar uma regra, certo? Para isso, a gente precisa criar a regra para que as solicitações desses IPs que estão na minha rede interna, na minha LAN, consigam sair. E para aplicar essa regra também não é muito difícil, é um comandozinho que eu vou mostrar para vocês agora, que é só para explicar que agora está habilitado para que exista essa tradução dos IPs públicos para o pool de IPs, pool de IPs públicos para os IPs privados, certo? Então eu vou aqui ipnat inside
source, certo? List 1. Vou chamar de list 1, porque eu quero também, certo? Vou botar aqui o pool, certo? Vou indicar agora quais IPs, desculpa, como é o nome do pool dessa lista 1 que eu vou utilizar para traduções, que é exatamente esse, ó, Jurema. Ele não autocompleta porque, enfim, esse nome foi eu que dei, certo? IPs, beleza? Vamos conferir aqui que é só isso. IP NAT inside source list 1 pool Jurema pool de IPs. Pronto, funcionou perfeitamente. E aí eu preciso utilizar a mesma lógica que eu fiz para este cara aqui, ó. Eu tenho que dizer que essa rede aqui vai ser o inside e essa aqui eu já disse que ela era outside por causa desse cara, mas eu vou dizer de novo só para fixar, beleza? Então vou aqui acessar a interface giga 0/2, certo? Vou colocar aqui IP NAT inside, ok? Vou dar um exit, vou entrar na interface de novo, giga 0/0, que é essa interface aqui, e vou dizer IP NAT outside. Pronto, funcionou, beleza, sem problemas. Aqui já está funcionando o meu NAT, certo? A gente vai conferir daqui a pouquinho, beleza? Vamos só pro último passo, que é configurar aqui o nosso path, certo? O nosso NAT Overload. As configurações do NAT Overload, eu vou logo adiantar aqui para vocês, ela é exatamente vírgula idêntica a o nosso NAT dinâmico. A única diferença é que eu vou precisar passar o comando overload como a gente viu anteriormente, certo? A gente viu na nossa aula teórica. Então eu vou realizar a configuração agora, certo? Vou maximizar aqui. Então eu vou colocar aqui IP NAT pool, certo? E aí eu vou colocar o nome de pool Robertinho pool path. Não precisa necessariamente ter esse nome pool. Eu vou botar então, para tirar essa, Robertinho path. Este é o nome do pool. Putz, esse é o nome do pool que a gente vai criar. IP NAT pool Robertinho path. E aí a gente vai olhar aqui quais são os IPs que eu tenho disponíveis. Eu tenho o 20, certo? E eu tenho o 20 a partir do 3, ó, porque eu desperdicei não, desculpa, eu utilizei o 1 aqui, o 2 aqui, e aí eu tenho a partir do 3 até o 14, certo? Então vamos lá. Pool aí vai ser 20.0.0.3 até o 20.0.0.14. NetMask. Ah, mas você não disse que o path com um endereço IP eu consigo fazer a tradução para 65.500 e um bocado? Consegue sim. Você pode fazer um pool de IPs com um único IP, vai funcionar de boas, cara. Mas como a gente tem IP disponível, a gente pode utilizar, a gente vai utilizar esses IPs aí para que eles não sejam desperdiçados, certo? Se eu tivesse mais roteadores nessa rede, se a minha rede fosse maior, isso também não, assim, não é que não haveria problemas, é porque eu teria menos IPs disponíveis para utilizar nessa tradução, mas isso não vem ao caso, certo? O caso é que eu tenho do 23 até o 20.14 disponíveis para utilizar no path, e é isso que eu vou fazer, certo? A máscarazinha que a gente vai colocar é 255.255.240, certo? E o comando é IP NAT inside source list
vou colocar, certo? Pool. E aí o nome do meu pool é Robertinho Pat. E aí vem o pulo do gato, vem a diferença do Pat para o NAT dinâmico comum, que é este comando aqui. Quando eu passo esse comando overload, eu estou dizendo, olha, cara, esse pool de pace aí, ele vai servir como pool de pace, porém, a gente vai chavear por porta também, certo? Então, é basicamente isso que o overload faz, é o pat, certo? Olha lá, e aí a gente vai ter que acessar as configurações do roteador, certo? A gente vai acessar primeiro essa aqui, que é a giga interna, certo? Interface giga 0/1 IP NAT inside, certo? Vou dar um exit, vou acessar a interface de novo, giga 0/0, certo? IP NAT outside. E aí a gente pode começar a fazer os nossos testes. Bom, perdão galera, eu esqueci um passozinho que a gente faz para utilizar na tradução dos NATs, certo? Tanto ele dinâmico quanto ele PAT, quanto o NAT overload. Essa parte quase que eu esquecia, mas antes de eu esquecer, eu vou mostrar aqui para vocês, beleza? Bom, então é o comando da lista de acesso, certo? Config T, eu adiantei o tempinho aqui, beleza? Então eu digo assim, ó, access list 1 permite, ó, lembrando que a lista eu criei lista 1, certo? Então eu vou colocar aqui que permite o que? Permite que a rede 192.168.2.0, certo? O que eu estou dizendo? Eu estou dizendo que eu estou permitindo que essa rede aqui, 192.168.2.0, utilize das regras da lista 1, que a lista 1 foi aquela lista que eu criei ali anteriormente, certo? E a máscara é 0.0.0.255, que é o que? A máscara coringa, é a mesma que a gente utilizou aqui no OSPF, beleza? Permitir, certo? E aqui eu vou fazer a mesma coisa. Deixa eu dar um exit. Access list permite. Access list 1 permite, certo? A rede 192.168.0.3, desculpa, ponto 3.0, ponto 0 a 0.0.0.255. Beleza, show. Agora nós vamos para o próximo passo, certo? Bom, aí bem rapidinho para a gente finalizar, eu vou mostrar para vocês basicamente as mudanças, as traduções que são realizadas aqui no NAT, certo? Então eu vou mandar uma cartinha daqui para cá, vou mandar uma cartinha daqui para cá, e vou mandar uma cartinha daqui para cá, certo? Vou executar aqui esses caras, né? Fazer eles chegarem até lá em cima, pá. E aí vou parar aqui, certo? Vou pro real time, vou acessar aqui, certo? Vou dar aqui um show e opa, deixa eu sair. Exit, não, show IP NAT translations. E aqui a gente consegue enxergar, ó, quais foram as traduções, certo? Ó, ele traduziu aqui, ó, utilizando o mesmo IP, certo? Até porque eu só usei o 10,
certo? Aqui eu tenho inside global, inside local, outside local, outside global. Isso a gente pode pegar a partir dos conteúdos que a gente viu na aula teórica, certo? Para ter uma ideia. E eu vou botar aqui também. Deixa eu sair aqui, né? Show IP NAT Translations. Eu achei certo. Ó, ele nem saiu aqui, deve ter dado algum probleminha, algum errinho, certo? Vamos tentar de novo, vamos mandar daqui pra cá. Vamos ver como é que vai rolar isso. Pronto, a partir daqui a gente já tem, pra gente ser mais rápido, certo? Vou dar o mesmo comando. Ó, aí aqui já aparece as traduções que foram feitas, certo? Bom, em resumo é isso, beleza? Galerinha, eu tenho só umas dicasinhas que talvez se dê algum problema aí de por exemplo, eu utilizei a ordem errada, blá blá blá. Vocês tentam, depois que vocês fizerem os passo a passos, eu vou colocar um arquivo de apoio para download no link abaixo no vídeo, arraste para cima aí, vocês vão ter esse link aí dos comandos, certo? Que são utilizados. E aí, qualquer coisa vocês colocam novamente o NAT outside e o NAT inside, que provavelmente vai funcionar. Geralmente os erros são por causa disso, como eu também falei na aula passada, beleza? Em resumo é isso, o vídeo já está bem grande e valeu, falou!